Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Com grande alegria que eu venho aqui para a gente compartilhar da palavra de Deus, porque confesso aos irmãos que é com grande temor e tremor ao nosso Senhor que nós venhamos a ministrar a palavra dele. E ele tem colocado no meu coração esses dias sobre um tema bem oportuno a esse momento. Como que nós estamos vivendo a vida da igreja? Porque essa igreja ela foi comprada pelo sangue de Jesus. E nós temos que ter a nossa parte nessa obra que foi feita através da morte de Jesus Cristo. Então, para início, eu convido os irmãos a abrir a palavra no livro de Efésios, capítulo 4. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 1 até o 16. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Pai de amor, graças te damos, ó Pai, por esse momento em que estamos aqui reunidos como a tua igreja, ó Pai. Te pedimos que através do teu Espírito, Senhor, o Senhor venha nos encher da tua palavra, venha nos revelar a Cristo e este crucificado, para que a sua igreja seja fortalecida através da tua palavra, ó Pai. Necessitamos da pessoa de Cristo em nós, para que o mundo veja Cristo em nós, apenas Cristo e este crucificado, Pai. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento
para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Queridos, como eu disse para vocês, como nós estamos vivendo hoje a vida da igreja? Esse propósito de Deus, esse eterno propósito de Deus, ele foi concedido no coração do Pai antes da fundação do século. Ele já realizou um propósito, e esse propósito é de convergir todas as coisas em Cristo, para que um dia ele seja formado em nós a varonilidade perfeita, a estatura do homem. Mas com o caminhar dos dias, a gente vai percebendo que a vida da igreja ela vai se esfriando, devido a muitos acontecimentos, mas esse propósito de Deus, ele como se fosse assim o tema mais antigo que tem na palavra de Deus. É o tema mais antigo, o eterno propósito de Deus para o homem. Mas ele é um propósito que se renova, é sempre novo. E eu pergunto para vocês, talvez a gente coloque alguma situação que eu já estou cansado de ouvir isso. Eu estou cansado de ouvir sobre o propósito de Deus. Que o homem, ele sabia que o homem ia cair no pecado, mas ele tinha esse remédio, que Jesus Cristo ia vir em homem, ia destruir o pecado naquela cruz, ia colocar um de cada um naquela cruz e crucificar o pecado. A gente pode parar assim e falar assim, mas eu estou cansado de ouvir isso, irmão. Eu ouço isso direto. E por que a vida da igreja está assim? Dessa forma. A vida da igreja está dessa forma. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Mas esse eterno propósito de Deus, que foi concedido no coração dele, antes da fundação do século, é para nos revelar Cristo e este crucificado. Esse é o propósito do nosso Pai. Mas você pode ver no livro de Atos, que antes de começar a ser chamado cristãos, o que se falava ali era os do caminho. Porque depois de passado um tempo, foi o mundo que colocou esse nome de cristãos naquelas pessoas. Porque cristão é pequeno Cristo, aquele que é intoxicado de Cristo. Onde ele passa, ele exala o perfume de Cristo. Esse foi rotulado cristão. Mas antes de ser rotulado cristão, ele era considerado os do caminho. E esse caminho nós sabemos que é Cristo. Abre lá em Atos, capítulo 9. Atos 9, de 2 a 5. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós deparamos nesse texto aqui, irmãos, que Saulo ele seguia aqueles que eram do caminho. E com o passar do tempo, eles viram que as pessoas que eram de um caminho começaram a não andavam mais com as pessoas que não eram do caminho. Porque o que a gente pode falar assim, a vida da igreja não é uma teoria, não é um ensinamento teológico. Isso não é a vida da igreja. A vida da igreja é Cristo sendo revelado em nós.
Nós temos que ter essa convicção. Porque Saulo ele perseguia esses do caminho. Ele odiava esses do caminho. Aqui mesmo em Atos, só que no capítulo 19, o versículo 9. Essas pessoas do caminho começavam a inflamar os outros. As pessoas começavam a ter ódio dessas pessoas do caminho. Visto que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Esses do caminho começaram a inflamar as pessoas. As pessoas começaram a odiá-los. E Paulo separou essas pessoas do caminho. Porque eram judeus que criam no caminho, e gregos que criam no caminho, e eles começaram a andar em outro caminho. As pessoas andavam num caminho, e eles começavam a andar em outro caminho. Isso começou a incomodar as pessoas. Porque antes de ser chamados cristãos, eles eram considerados os do caminho. Aqui no capítulo 19 mesmo, versículo 23... Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Isso Paulo começou a ter essas experiências com essas pessoas do caminho. Ele perseguia as pessoas do caminho, mas o caminho se revelou a ele no caminho de Damasco. Esse caminho é Cristo. Ele se revelou a Saulo. O que é mais curioso é que quando ele se revela a Saulo, ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele já chama ele de Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu me persegues. Porque se estavam perseguindo aqueles do caminho, estavam perseguindo Cristo. Porque Cristo era revelado entre aquelas pessoas. Aqui em capítulo 22, versículo 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Aqui é muito interessante o que ele diz. Persegui este caminho até a morte. Teve um momento em que Saulo morreu, para Saulo mesmo. Porque a partir do momento que Cristo foi revelado a ele, é como se ele estivesse andando num caminho, isso é conversão, e ele voltou desse caminho. Ele prendia, ele matava em nome de Deus. Porque aqui os irmãos sabem no livro de Atos que ele fala que ele era hebreu de hebreus, que ele era de uma nação santa, que Jesus Cristo não era o Messias. Mas esses do caminho começaram a incomodar essas pessoas. E a partir desse momento, eles foram chamados cristãos. Foi mudado o chamado deles. Mas foi o mundo que colocou isso. Aí eu volto e pergunto assim para nós hoje na vida da igreja. Como que será que o mundo está vendo nós? Será que o mundo vê Cristo em nós? Como esses aqui do caminho? Porque eu confesso a vocês, amados, para nós estarmos aqui reunidos em torno da palavra, para aprender mais de Cristo, é muito bom. Só que o mundo lá fora, ele geme. Ele geme. Você sabe que, através dos noticiários que estão acontecendo hoje, isso não era para a gente ficar assustado. Isso era para a gente dar pulo de alegria. Porque a palavra está se cumprindo.
Mas nós não ficamos assim, nós ficamos aterrorizados. Nós ficamos com medo. Porque um dia vai chegar aqui no Brasil, amados. Um dia vai chegar aqui. Nós vamos ser perseguidos porque nós somos do caminho de Cristo. Nós vamos ser perseguidos. E nós temos que estar preparados para esse dia. Nós temos que estar preparados. Mas nós temos que saber que esses do caminho, eles se passaram a ser chamados cristãos. Aqueles que são pequenos cristos. Como eu volto a dizer para vocês, aqueles que, poderíamos dizer assim, que eles eram intoxicados de Cristo, né? Aonde passasse uma pessoa, ele via ali é um cristão. Mas nós, muitas das vezes, na nossa correria do dia a dia, de tantas coisas que nós temos que fazer, a vida da igreja vai ficando esfriando. A vida da igreja. E esses acontecimentos que estão agora por aí, breve nós veremos muitas coisas que deixar a gente muito assustado. Mas nós tivemos que clamar ao Espírito e para que Ele dê aquele descanso ao nosso coração, para que naquele dia em que Cristo vir buscar a igreja, nós estivemos preparados para receber. Porque não podemos brincar de ser crente, entre aspas. Não podemos brincar disso. Porque o mundo aí fora, ele geme. Ele é necessitado de Cristo. As pessoas ficam para lá e para cá à procura de várias coisas para preencher o espaço que existe no coração. E não vai achar nada. E as pessoas estão por aí perdidas, não sabem o que vão fazer com os filhos, não sabe nada. Esses dias a Miriam comentando comigo, e ela me falou que ela queria ter mais um filho. Eu falei para ela, você é maluca? 3? E eu comentei com a minha mãe, ela falou assim, não filho, porque hoje a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, e isso. Eu falei, mãe, eu sei em quem eu creio, mãe. Mas eu coloquei isso diante do Senhor. Se for da vontade dele, nós vamos ter mais um filho. Se não for, vai parar do jeito que está. Mas ela tem uma coisa na cabeça, que desde quando eu conheci ela, ela falou assim, eu quero ser mãe de 3 filhos. Mas eu falei assim, não é você que vive mais, querida. É Cristo que vive em você. Não é você que escolhe, não é que você que faz nada, é Cristo. Se Ele falar que não vamos ter mais um filho, a gente vai ter. Mas o mundo fica assim. O mundo fica te colocando barreira. Não, mas não faça isso, não faz aquilo. Mas você tem convicção que Cristo é a sua vida, irmão? Será que temos essa convicção, esse descanso de que Cristo é a minha vida? Será que vamos ficar cansados de ouvir essa palavra? Que Cristo é a minha vida? Porque eu falo para vocês, devido aos acontecimentos diários e muita correria, quando eu volto à palavra e vejo que eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim, isso vem um descanso no meu coração. Eu falo, Pai, como eu sou tão inconsequente, preocupado com tantas coisas, e a vida da igreja está aí, e eu estou preocupado com tantas coisas, e a gente não se dispõe ao Senhor. Porque sabemos que no corpo existem vários membros. Existem vários membros. Eu tenho certeza, amados, que Ele não chamou a igreja para nós apenas ficar sentados nesse banco aqui e ouvindo a palavra. Eu tenho certeza disso. Porque Ele chamou isso, Ele colocou a função para cada um. Nós sabemos que temos irmãos, nós temos dificuldades, nós aprendemos juntos. A vida da igreja tem que ser uma vida coletiva, junto, não é você sozinho, é junto, é um dependendo do outro. Isso que existe a igreja. E foi por isso que Ele sofreu e padeceu o que Ele padeceu naquela cruz.
Tem vezes que a gente para assim e fica pensando tudo que Cristo fez. Tem gente que pensa isso como uma história, amados. Ele fez o que fez, subiu aos céus e está à direita do Pai. Isso não é uma história, não, meus irmãos. Ele fez isso para te dar vida eterna. Para te dar vida eterna para mim e para você. Para você sair daqui para fora e o mundo ver Cristo em você, querido. Foi para isso que ele sofreu. Para isso que ele foi cuspido. E aquelas pessoas falaram, se tu és o Cristo, salva-te a nós e a ti mesmo. O mundo odeia Cristo, amados. Muitas pessoas falam assim, não, eu sou de Deus, eu amo Jesus Cristo, mas se essa pessoa não tiver convicção que ela teve uma morte juntamente com Cristo, ela não participou dessa morte. E ela não tem vida. Se não tiver morte, não tem vida, amados. Para existir a morte, para existir a vida, tem que ter morte. E no livro de Efésios, a carta de Efésios, ela é dividida em duas partes. Dizemos assim, que os 3 primeiros capítulos são sobre ensinamentos da igreja. E os outros 3 capítulos são sobre a vida da igreja. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele vem como um apóstolo e vem ensinando as pessoas sobre o caminho e sobre a vida de Cristo. Mas já nos outros 3 capítulos finais, ele vem falando sobre a vida da igreja revelada através de Cristo em nós. Essa é a carta de Efésios. É uma carta preciosa sobre a vida da igreja. Porque nós aqui, de vez em quando a gente pensa assim, existem templos gigantescos, onde tem muitas pessoas, onde se acontece uma revolução em nome de Jesus, e nós estamos aqui, um templo pequeno, onde tem poucas pessoas. Aí você fala assim, mas Senhor, para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me resgatou e tirou daquela situação em que eu encontrava? Porque para mim falar para vocês, amados, que eu tive uma vida de um viciado durante 15 anos, que eu fui um drogado, e aí eu falar, chegar num momento assim, falar, Jesus Cristo mudou a minha vida. Igual nós vemos por aí, várias pessoas falando de testemunhos vazios. Porque eu poderia ficar aqui contando aos irmãos o que Jesus Cristo fez na minha vida. Que foi difícil, amados. Eu dei muito trabalho à minha família. Mas o dia que eu fiquei sabendo que quando Cristo morreu, Ele levou aquele mentiroso, aquele sem vergonha, arrogante, trapaceiro, enganador, a morrer com Ele naquela cruz, aí veio um descanso na minha alma tão grande, queridos, que eu não consigo falar de outra coisa se não for de Cristo. Eu não consigo. Porque se eu não falar de outra coisa de Cristo, eu estou traindo o meu Senhor. Mas Ele me tirou das drogas. Tirou sim. Tirou porque eu creio no poder de Jesus Cristo. Mas isso é outra coisa. Eu estou dizendo para vocês sobre a vida da igreja. Porque como Paulo disse, eu sou, aqui em Efésios, quando a gente leu aqui o texto de Efésios 4, que ele disse que ele é um prisioneiro. Ele fala aqui, né? Rogo-vos, pois,
eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. O Evangelho, ele é paradoxal. Em Gálatas capítulo 5, ele fala que da liberdade nós fomos libertos para ser livres, para não submeter a outro jugo de escravidão. Só que essa liberdade que ele me dá, eu coloco aos pés de Cristo. E eu me torno um prisioneiro por amor a Cristo. Você não tem mais direito a nada. Não tem código de defesa do consumidor, a nova criatura. Não tem nada, irmãos. Porque se você é nova criatura em Cristo, se você é um prisioneiro por amor a Cristo, o nosso eu tem que ser ficado de fora. Porque o nosso eu foi crucificado. E por que a gente fica atrás de defender os nossos direitos? Não, mas eu não aceito isso, eu não quero assim, eu não quero aquilo. Talvez a gente não fala da boca para fora, mas a gente age assim. Porque ainda a gente não tem convicção de ser um prisioneiro por Cristo. É paradoxal. Mas Ele nos libertou. Ele nos libertou. Mas essa liberdade a gente coloca nos pés de Cristo. Porque se a gente não for um prisioneiro por amor a Cristo, a vida da igreja não cresce. A vida da igreja para. Porque a gente fica atrás de resolver direitos nossos, pensa no meu eu penso nas minhas coisas, eu penso só aqui. Penso só no meu espaço. Não, eu estou na vida da igreja, eu tenho as minhas funções, mas eu penso só em mim. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, amados. Isso eu tenho certeza. Porque no corpo dele existem vários membros. E nós temos que colocar isso diante do Senhor para que Ele te revele aonde que Ele quer que você faça a vontade dEle. Porque não somos servos de Deus, somos servos de Jesus Cristo. Ninguém serve a Deus, nós servimos a Cristo. E o mundo que vê nós hoje como cristãos, ele está pronto para te apontar o dedo. Para te falar assim, nossa, mas aquela pessoa ali, ele é um cristão? Com essa atitude? E isso o mundo ele vem te buscando, ele vem te rotulando para que você defame o nome do Senhor. Mas nós temos que ter convicção de que viver a vida da igreja só pode ser prisioneiro de Cristo. Essa é a convicção. Senão não tem como a gente viver a vida da igreja, amados. Se você não tiver certeza que você é um prisioneiro. Não porque Jesus Cristo nos pôs algemas. Porque a gente fez isso por amor. Ele fez uma obra e nos libertou do nosso velho eu. Só que a nova criatura se coloca aos pés de Cristo para que nós sejamos prisioneiros por amor de Cristo. Aí você pega em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós é chamados a
a sofrer por amor a Cristo. Nós somos convidados a sofrer por amor a Cristo. Porque talvez a gente pense assim, não, Cristo, eu hoje sou um cristão, e eu defendo meus direitos, e eu acho que eu tenho que ter uma vida razoável. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então tudo, eu confesso a vocês, irmãos, que glorificar o Senhor no momento de alegria é fácil. E eu venho aprendendo a glorificá-lo em toda e qualquer circunstância. Em toda. Porque quando você, ou um exemplo que é difícil acontecer, né, Paulinho, ter um aumento de salário, você fica feliz. Ô, glória! E se ele tirar um pedaço do teu salário? Aí você vai ficar nervoso, não vai? Mas não são todas as coisas. Nós temos que glorificar em toda e em qualquer circunstância. Porque os dias vêm se remindo, amados. Ele está à porta para vir buscar a igreja. E a igreja não está pronta. A noiva do Cordeiro não está pronta. Porque nós estamos defendendo ainda nossos direitos. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Nós temos que deixar essas coisas de lado, amados. E olhar somente para Cristo e este crucificado. Porque foi através daquela morte que hoje nós estamos aqui. E nós podemos confessar que não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E esse capítulo aqui de 1 Coríntios que fala sobre o amor, eu vi aqui, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O capítulo 12, o 13 e o 14 fala sobre o corpo de Cristo. Que você pega aqui no capítulo atrás, 12, o versículo 12, 13 e o 14, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com a respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A palavra de Deus é bem clara, amados. O corpo é um só. Existem vários membros. Mas aqueles lá que estavam em Atos começou a ter aquelas divisões. Uns são de Saulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas. Por quê? Porque existem essas divisões dentro da vida da igreja. Começa a aparecer essas divisões. Não estamos livres de acontecer essas coisas até no nosso meio. Porque se isso aconteceu com a igreja primitiva, pode acontecer aqui com nós. Por isso que eu volto a falar para vocês. Se nós não tivermos a certeza que somos escravos por amor a Cristo, a vida da igreja ela para. Ela para. Fica vazia. E aí, você não vai saber aonde é a sua função no corpo. E aí, outro irmão vai ter que fazer a função de outra pessoa. E vai ficar sobrecarregado. Vai ficar sobrecarregado. Porque ele chamou um para apóstolos, pastores, mestres, ele chamou para tudo, evangelistas. Se você crê que Cristo é a sua vida, você é um evangelista, amado. Você tem a convicção de levar esse evangelho a outra pessoa. E por que a gente não leva?
a gente fica meio que com a faca no meio dos dentes para falar sobre Jesus Cristo para uma pessoa. A gente fica meio, não, mas essa pessoa aqui e tal, nós temos que arrumar um sistema para levar o evangelho. Sim, nós vivemos uma vida contemporânea hoje, amados, mas o eterno propósito de Deus, o sistema de se pregar o evangelho é o mesmo. Ele nunca mudou e ele nunca vai mudar. Porque não sou eu que prego, não sou eu que levo as pessoas a confessar a Cristo, mas sim o Espírito. Nós temos a palavra. Se você creu que você é uma nova criatura em Cristo, você tem essa autoridade de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque não é você que vai falar para uma pessoa e a pessoa vai crer, mas sim o Espírito. Nós temos que ter essa convicção. E a vida da igreja, como uns e os outros, nós temos que, através desse amor que é revelado no nosso coração, nós manifestarmos o amor uns aos outros. Eu estava dizendo ao seu Valdemar ali no fundo, é fácil eu falar para ele assim, seu Valdemar, como você olha uma pessoa que gosta de conversa muito bem, é fácil eu falar, seu Valdemar, eu amo o Senhor em Cristo. E amar aquela pessoa do lado da tua casa que põe um som alto no último, lá uns funk lá no último, lá te perturbando. E aí? Aí é complicado, né, irmão? É complicado. É só através do amor de Cristo. Não tem como, não tem outro jeito dessa vida da igreja se manifestar no meio de nós, se não for através do amor. E nós aqui como irmãos, nós temos muitas dificuldades uns com outros. Muitas dificuldades. Ah, eu não penso da tua forma que você pensa, eu penso diferente, eu tenho o meu modo de ver, eu tenho um modo de ver. Mas se você vê, volta lá em Efésios, capítulo 4. O versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós sabemos que não tem ninguém humilde, não existe ninguém manso, só existe um. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Se ele é a tua vida, você vai ser manso e humilde porque Jesus Cristo habita em você, porque nós não somos humildes nem mansos. Porque se eu for ali no Paulinho e dar um pisão no pé dele, ele vai me dar um soco na minha cara. No nariz. Para entortar para o outro lado. Ninguém é, mano. Aí você pega aqui e fala assim, longanimidade. Longanimidade é como se for ali no 1 Coríntios capítulo 3, que fala sobre o amor. É sofrer. Essa longanimidade é sofrer. Nós somos chamados para sofrer, amados, por amor a Cristo. Nós somos chamados a isso. Não para a gente ficar nesse banco sentado aqui só apenas... É muito bom ouvir a palavra, ser edificado pela palavra, pelo que o Senhor tem a falar com a igreja. Mas de levar essa palavra ao mundo. Porque o mundo ele é carente de Cristo. O mundo é carente de Cristo. O mundo não quer Cristo e não tem Cristo. Quem tem Cristo é o santo de Deus. Talvez você perguntar para uma moça assim, você fala, ô moça, você é santa? Ela vai falar, opa, você não sou. Eu falo, mas não é isso que eu estou te perguntando. Você é santa, minha querida? Ou um rapaz, você é santo? Porque é isso que Deus vê se você tem a vida de Cristo dentro de você. Você é um santo perante o Pai. É isso que Ele vê. Ele não vê mais você, ele vê Cristo. Ele vê Cristo. E aí onde vem uma pessoa que tem Cristo, ali é um santo andando na terra. Que tem a plena capacidade de levar o evangelho a outra pessoa.
Mas nós, com esse mundo agitado, para lá e para cá, para lá e para cá, e a Mira quer ter outro filho ainda, e aí como é que fica as coisas? A gente fala, para, Senhor, tem misericórdia, Pai. Eu estou diante de Ti e eu não quero depender das minhas forças. Eu quero depender apenas de Ti. É isso o nosso trabalho, é isso onde você estiver andando, onde você estiver. Que o mundo veja assim, ali está um cristão, ali está uma pessoa que confessa, aquela pessoa é diferente. É tipo assim, você vê aquela pessoa e fala assim, não, mas aquele homem no meu serviço, ele é diferente. Por que ele é diferente? Vai chamar a atenção das pessoas. Eu sou diferente porque Cristo é a minha vida, amados. Isso é a diferença, que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia, amados. O mundo não quer Cristo. A gente vai lá na clínica de quarta-feira, lá, o Julinho, falar lá com os meninos lá. E os meninos têm muita confusão. Eu já fiz tanta coisa, e Deus vai me perdoar e tal. Eu tenho que retalhar aquilo que eu fiz. É complicado, amados. O mundo te coloca no cabreço, que nem cavalo, uma rédea. Ele vem te colocar na rédea assim, ó, para te puxar e te deixar cansado. Falei, meu amigo, o que Cristo fez por você, Ele pagou o preço e não pediu nada para você fazer. Já está tudo pago. Ele só te chama a descansar na obra que Ele já fez. E aí a gente fica... A religião não fala. Eu tenho que dar. É tipo assim, se uma pessoa vai na tua casa e leva um bolo de cenoura gostoso e tal, você come ali e fala, nossa, um dia eu tenho que devolver isso, eu tenho que ir lá. Vou lá na casa. Falei, não, irmão, esse bolo aqui é de graça. Esse bolo aqui é de graça. Nós viemos aqui para compartilhar esse bolo. Não que você tem que levar esse bolo. Foi o que Cristo fez. Ele pagou a conta e falou para você assim, ó, você não tem que pagar mais nada. Eu paguei tudo e levei na cruz. Mas o mundo, ele não quer isso. O mundo, ele quer te deixar cansado. Ele quer te mostrar que você não é aquilo que Cristo fala que você é. Porque nós sabemos o que nós somos, amados. Não somos porcaria nenhuma. Somos nada. Eis que vós sois menos do que nada. Porque senão a gente fica ainda defendendo os nossos direitos e a vida da igreja ela para. Ela fica parada no tempo. E aí não existe frutos. Mas nós somos convidados. Aqui aí você vê no versículo 3, aqui, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos. A gente não chamou para descansar? Por que a gente tem que se esforçar? Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Onde eu estava ouvindo o irmão Stephen Cow, e ele é um chinês que mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ele estava contando uma história que há muito tempo, um tempo atrás, ele foi convidado a pregar no Peru, para visitar a América do Sul. E ele foi e visitou a América do Sul, teve uma visita na Amazônia, levou a palavra a alguns indígenas e tal, teve um trabalho que ele ficou muito feliz com isso. Mas ali existiam os missionários, existiam os outros missionários. Então, essa convenção que teve lá foi atraindo várias pessoas. E um certo dia, teve um missionário que pôs ele à prova. Começou a fazer umas perguntas para ele e deixou ele meio assim, não, mas você é um cristão mesmo? Você tem Cristo como sua vida? Você é aquilo, você é aquilo?
E foi falando várias coisas para ele. Chegou num momento e falou assim, o que você vê sobre o arrebatamento? O arrebatamento, irmão, ele vai vir buscar os santos. E aí fala, não, você não crê na Bíblia. O missionário falou para ele. Você não crê na Bíblia. Aí ele falou assim, não, eu creio, meu irmão. Eu tenho convicção que Cristo é a minha vida e eu creio na Bíblia. Não, você não crê na Bíblia. E falou assim, não, mas... E voltando a falar sobre o arrebatamento, e ele começou a ficar meio assim, que não conseguia responder para o irmão. E ele pegou e falou assim, o arrebatamento ele vai vir buscar a igreja. E acabou de falar. E aí no outro dia de manhã, ele ia levar a palavra. E eles voltando do caminho, ele ali com o irmão do lado, ele não sabia o que ele falava para o irmão não falava mais nada com ele. Ele virou para o outro missionário no dia e falou assim, eu não vou levar a palavra no outro dia. Não, mas aí no outro dia as pessoas foram falar com ele, por que o senhor não veio levar a palavra? O senhor veio de lá para fazer isso e tal. Não, eu não vou levar a palavra. Por quê? Porque é isso aqui que diz aqui, ó, esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito do vinho da paz. Nós temos muita diferença entre nós. E até a gente chegar na plena convicção na unidade da fé, que é uma só, nós vamos ter muitas dificuldades. Então, naquele momento, aquele irmão estava tentando mostrar uma coisa para ele, e ele com uma outra visão, ele falou assim, eu não vou levar a palavra naquele dia. Porque se ele levasse, ele poderia falar alguma coisa, e aquele irmão ia apontar o dedo para ele. Não, mas não foi o que ele me falou ontem, ele está falando uma coisa e ele não vive o que ele está falando. E nós temos que estar diligentemente sobre isso. Para que um dia que você saia da sua casa e for levar o evangelho a uma pessoa, que você se coloque diante do Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Porque senão a gente não vai saber qual é a sua função no corpo. Você não vai saber a sua função no corpo. Você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido. E nem segue um tiroteio. Mas para que o Senhor me trouxe aqui? Só para ficar sentado no banco? Não. Eu creio que não. Eu creio e tenho plena convicção que não. Porque o corpo dele é um. E vários membros. E ali nós temos que saber qual é a nossa função nesse corpo. Para que tudo, Jesus Cristo, seja glorificado. Tudo, amados. Esse propósito de Deus, esse eterno propósito de Deus, que é o tema mais antigo da palavra, ele é novo e vivo, ele se renova a toda hora, ele se renova a todo dia, e é esse propósito que ele vem até o ponto que ele venha convergir todas as coisas em Jesus Cristo. Mas para isso nós, como cristãos, que se você tem a convicção de que Cristo é a sua vida, você tem que se colocar diante dele para ele te mostrar qual é a sua função no corpo da igreja. Para que a igreja cresça sadia, que a igreja cresça com frutos, para que essa vida da igreja que está por aí hoje, eu tenho certeza que entristece muito o coração do nosso Senhor. Muito. Porque a gente fica preocupado com muitas coisas, coisazinhas pequenas, e a vida da igreja é assim, é tratamento para a pessoa quebrada. A vida da igreja é isso. Cada um tem sua história, cada um tem sua dificuldade, tem problemas na família. Mas graças a Deus por esses problemas, por essas tribulações, porque Ele diz que Ele não é presente na tribulação. Ele é bem presente na tribulação. Ele é mais que isso. Então, quando você acha que está tendo muita dificuldade, é a hora que Ele está mais próximo de você. É a hora que Ele quer assim, que você entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto. É essa hora que Ele quer. Ô pai, eu não sei o que faço, pai. Não tenho o que fazer, pai, se eu não depender da tua graça, da tua misericórdia. Nós temos que nos colocar diante desse Senhor, amado.
e pedir para Ele que Ele venha revelar Cristo em nós. Porque senão nós vamos ficar que nem meninos, que é levado por qualquer vento de doutrina, levado para lá e para cá. Aí ele diz aqui no versículo 4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele falou que existem vários senhores. Muitos virão em meu nome. E você vê no mundo afora hoje que tem muitas pessoas aí falando de Jesus, fazendo muitas coisas em nome de Jesus, mas o amor de Jesus não está no meio deles. Não está. Porque ele veio buscar aquele que estava perdido. E não são todos que serão salvos, amados. Essa salvação foi para todos, mas infelizmente não será para todos. Porque nem todos vão crer nessa salvação. E esse pequenino rebanho que ele fala, não é essas grandes multidões que nós viajamos por aí hoje. Não é. Porque é como uma lata vazia. Você bate numa lata vazia, ele faz barulho, mas faz barulho e ali não tem a vida de Cristo abundante ali no meio daqueles movimentos. Não tem, amados. Porque se você, um exemplo, você tem aquele pensamento assim, mas Deus me deu autoridade para expulsar demônio de uma pessoa. Mas se eu expulsar o demônio daquela pessoa, o demônio vai e anda, achando a casa vazia, o que ele faz? Ele volta a mais 7. E aquele estado fica pior. O que adianta eu expulsar o demônio de uma pessoa e não pregar a Cristo e este crucificado para essa pessoa? Não adianta nada, irmão. É em vão. É chover no molhado. Não vira nada. Porque não foi para isso que Cristo foi crucificado. Não foi para isso. Não foi só apenas para a gente ficar preocupado. Ai, mas é na nossa comunidade. Talvez a gente com a nossa cabecinha de palito de fósforo, a gente pensa assim, mas a nossa comunidade não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Por quê? Não é por quê. Não faça essa pergunta para Deus. Fala, para quê? Para que estou aqui, Senhor? Para te servir. Aonde? Para te servir. Se coloque diante do Senhor. Servi-lo, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Essa é a vontade de Cristo para cada um de nós e para cada um daqueles que necessitam da vida de Cristo. Nós necessitamos dessa vida de Cristo diariamente em nós. E esse batismo é o batismo no corpo de Cristo. Esse batismo, um só batismo. Porque se você for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não crer que você morreu com Cristo naquela cruz, é em vão, amado. Você foi batizado e é em vão. Você não é nova criatura. Não foi trocado o seu coração. Você apenas tomou um banho. Pecador molhado, isso mesmo, Felipe. Não vira nada. Mas esse batismo é o batismo no corpo de Cristo. Quando ele foi levantado, ele atraiu todos naquela cruz. E ali ele aniquilou o pecado naquela cruz. Ele nos deu a vida dele, preciosa, eterna e abundante. Aquela que você põe um balde ali na ponta ali, ó, e ele enche e sai para fora, abundante. Você tem convicção que isso está dentro de você, amado? Se você crê que é nova criatura? A vida dele transborda. E isso é o que ele deseja para cada um de nós, amados. Não podemos brincar de igreja.
Não podemos brincar de igreja, porque os dias estão curtos. E ele vai voltar. Ele ainda não voltou porque a igreja dele não está preparada. Como que ele vai pegar a noiva dele se a noiva não está preparada? A noiva de Jesus Cristo não está preparada, amados. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Não está preparado. E ele vem levantando, ele vem movendo o coração dessas pessoas para que essas pessoas voltem a Cristo. Eu vi esses dias o pastor Guilherme falar que o movimento maior dos cristãos hoje é lá no Iraque. Através daquele filme da Paixão de Cristo. Foi proibido aquele filme lá. Por quê? Porque muitas pessoas, vendo o que Jesus Cristo sofreu, não conseguiram mais viver a própria vida que estavam vivendo. E foi proibido esse filme lá. Isso não fica noticiário, não fica sabendo. Isso foi pessoas que falaram diretamente com ele e vieram falar para ele. O movimento cristão hoje vem aumentando aqui. Por quê? Porque Deus ele vem movendo as pessoas, amado. Deus ele está preparando essa noiva. Mas esse despertar do Espírito vem lá do alto primeiro. Para que a gente acorde. E não brincamos de vida de igreja. É tipo assim, nós viemos aqui de domingo, ou de domingo de manhã, você coloca a sua roupa, você vem e tal, e você tem dificuldade com os irmãos. Você tem dificuldade em dar um abraço no irmão, de cumprimentar o seu irmão. Eu sei que nós somos muito diferentes, amados. Nós somos bem diferentes mesmo. Mas graças a Deus que nós somos diferentes. Imagina se aqui fosse um povo tudo com a mesma cabeça. Pensasse todo mundo igual. Como é que seria? Vai ser monótono? Mas graças a Deus que somos diferentes. Graças a Deus que Ele une o marido e a mulher. Não existe a tampa da panela, amados. Isso é mentira. Existe duas pessoas que são totalmente diferentes, vivendo em um só corpo. É para isso que ele reúne um casal, um homem e uma mulher. A mulher que foi tirada do homem. Não foi criado um novo ser, ela foi tirada do homem. E ali é como se fosse reparado como a vida da igreja. A mulher. E nós somos muito diferentes. O homem e a mulher, bem diferente. A mulher subia e chupa a cana ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer isso. Eu estava resolvendo agora para vir para cá, porque meu pai sofreu um acidente de carro ontem, minha mãe quebrou o ombro, e a Miriam ali conversa para lá, conversa para cá, conversa para lá. Eu falei, peraí, quantos assuntos você está falando para mim? A minha cabeça não tem, é um de cada vez. É um de cada vez, eu não consigo. Ah, mas eu estou falando normal. Eu falei, não, eu não estou te entendendo. Você tem que parar e falar uma coisa de cada vez comigo. Senão eu não entendo. Mas graças a Deus que o homem e a mulher é assim, amado. É um diferente do outro. É o marido fazendo a vontade da esposa e a esposa fazendo a vontade do marido. Isso é a vida da igreja também, amado. Nós somos chamados aqui para servir uns aos outros, em amor, na unidade do Espírito, em amor. Nós não temos amor. Nós não temos amor. Esse amor vem do alto para nós. E depois aqui no 6, um só Deus e Pai de todos. Nós sabemos que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, mas Ele é Deus de todos, mas não é Pai de todos. É diferente. Ele é o Deus que dá ao iníquo e ao santo da mesma forma, mas Ele não é o Pai daquele que colocou a vida de Cristo no seu interior.
aquele que não tem a vida de Cristo no seu interior, não é filho, é criatura. Todos nós até o momento somos criaturas de Deus. Depois do passar a cruz, nós somos filhos por adoção ao Pai. Por isso que somos chamados nova criatura através dessa grande obra que Ele fez na cruz. Então, Ele não é Deus de todos. Ele é Deus de todos, mas Ele não é Pai de todos. Porque Jesus, a única vez que Ele fala Deus, é a hora que Ele dá aquele brado. Deus meu, por que me desamparaste? Por que essa hora Ele chamou de Deus? Porque ali era eu e você que tinha que estar lá gritando lá. Eu e você que tinha que estar lá berrando lá. Porque como é que Ele fala? Pai nosso. Nós temos um Pai, amado. Nós temos um Deus que é Pai. Que cuida. Você pode ter aquele cuidado com o teu filho. Você vê aquele cuidado que você tem com o teu filho para ele não trombar, para ele não cair. Esse é o cuidado do nosso Pai conosco. Não é que você vai cair, Ele vai te levantar ali, não. Ele te liberta de você tropeçar. Ele te livra de tropeço. Não é ali você cai e levanta ali, cai e levanta aqui, não. Ele não é esse Deus, não. Ele é aquele que não deixa você tropeçar, Ele desvia você de tropeçar. Porque a palavra diz isso. E nós temos que voltar e pedir ao Espírito que Ele nos conduza à verdade da palavra. Para a gente encerrar, irmãos, Salmos. Salmos 68, versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Eu estava pensando sobre esse assunto. Levou cativo ao cativeiro. Sim, eu creio que Jesus ele fez uma obra, Ele foi até o fundo dessa terra e Ele destruiu o pecado. Ele pegou a chave da morte, estava na mão do diabo. Ele levou o cativo ao cativeiro. Mas eu acredito mais que esse cativo ao cativeiro sou eu e você, amado. É eu e você. Para que nós chegamos um dia, através de todas essas nossas diferenças, para que nós sejamos um. Para que nós chegamos a ser um em um só corpo. Não só como diz lá no Efésios 4, 3, que fala numa só unidade do Espírito. Até que chegue... Abre aqui em Efésios de novo, para a gente ler aqui, para a gente ficar falando, é melhor ler do que ficar falando. O 3 fala, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ainda a gente não vive isso. A gente não vive isso. O dia que nós tivermos o mesmo pensamento, a mesma convicção, um de outro, aí podemos dizer que somos um só corpo através do batismo. Porque antes disso, amados, teremos muitas confusões, muitas divergências entre nós, mas a vida da igreja necessita dessas dificuldades para que nós cresçamos. Porque volto a dizer para vocês, igreja é lugar de gente quebrada.
lugar de pessoas que necessitam da revelação do amor de Jesus Cristo. Até que um dia nós estejamos cheios, como diz aqui o texto, todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para que um dia, amados, que Cristo apontar e descer da sua glória para vir buscar a noiva, que nós estejamos preparados para receber esse Cristo glorioso. Porque do contrário, amados, sem a vida de Cristo em nós sendo revelada, nós não teremos a volta do Senhor para nós. Nós temos que ter a plena convicção de que Cristo é tudo em todos. Amém, queridos? Vamos orar? Pai amado e querido, nós te damos muitas graças, ó Pai, por Jesus Cristo e este crucificado. Ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz. Ó Pai, trata com a Tua igreja, ó Pai. Venha nos revelar esse amor que foi revelado ali na cruz, ó Pai, para que nós sejamos um em um corpo e para que nós tenhamos a convicção de que Cristo é a nossa vida, ó Pai. Tem misericórdia da vida da Tua igreja, a Tua igreja que foi comprada pelo Teu sangue, ó Pai, que foi remida pela Tua obra. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós necessitamos do Teu Espírito Santo que revele, Pai, Cristo e este crucificado. Nós te agradecemos pela vida de cada um que está aqui presente, Pai, e daqueles que não puderam vir, porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas, e é do Teu agrado que o Senhor venha formar Cristo no coração de cada um de nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.